Você já se sentiu aprisionado por um turbilhão de pensamentos ansiosos? A mente acelerada, a sensação de estar sobrecarregado, a incapacidade de encontrar paz interior. A ansiedade pode te consumir, roubando-lhe a alegria e a produtividade. Mas e se existisse um caminho para domar essa fera interior? O estoicismo, filosofia milenar, oferece uma abordagem prática e eficaz para lidar com a ansiedade. Não se trata de ignorar as emoções, mas de aprender a gerenciá-las com sabedoria e resiliência. Imagine a possibilidade de controlar seus pensamentos, de encontrar serenidade mesmo diante das adversidades. Este conhecimento, que atravessou séculos, pode ser seu aliado na jornada rumo a uma vida mais tranquila e plena. Este conjunto de 7 exercícios estoicos, cuidadosamente selecionados, não apenas te ajudará a compreender a fundo a natureza da ansiedade, mas também a desenvolver estratégias para enfrentá-la. Você descobrirá como aplicar esses princípios na sua rotina diária, transformando-os em ferramentas práticas para lidar com os desafios do dia a dia. Prepare-se para dominar a mente e encontrar um estado de equilíbrio interno, mesmo em meio ao caos externo. Aprenderá a identificar os gatilhos da sua ansiedade, a direcionar seus pensamentos para o presente e a aceitar o que está fora do seu controle. Desvendaremos os segredos por trás da resiliência estoica, permitindo que você desenvolva uma postura mental mais forte e adaptável. Imagine a sensação de liberdade e autoconfiança que surge ao controlar a narrativa da sua mente. Finalmente, mergulhe nas técnicas práticas que transformarão a teoria em ação. Aprenda a aplicar esses princípios no seu cotidiano, encontrando soluções eficazes para os desafios que a ansiedade te apresenta. Este conhecimento transformador não é apenas para filósofos, mas para qualquer pessoa que busque um caminho para uma vida mais tranquila e significativa. Liberte-se da ansiedade e abra espaço para a serenidade. No mundo acelerado de hoje, a ansiedade se tornou uma companheira indesejada para muitas pessoas. A pressão constante do trabalho, as exigências da vida social e as incertezas do futuro contribuem para um estado de alerta permanente, muitas vezes nos deixando exaustos e sem a capacidade de desfrutar plenamente o presente. A busca por um equilíbrio interior se torna crucial para a saúde mental e o bem-estar geral. O estoicismo, filosofia antiga que floresceu na Grécia, oferece um caminho prático para lidar com essas pressões e encontrar serenidade, fundamentada na razão, na virtude e na aceitação do que não podemos controlar. A filosofia estoica nos convida a focar no que está ao nosso alcance, cultivando a resiliência e a capacidade de lidar com as adversidades. Ela não busca eliminar as emoções, mas sim nos ensina a gerenciá-las de forma eficaz, transformando-as em catalisadores para o crescimento pessoal. Imagine um cenário comum: uma reunião de trabalho estressante, um imprevisto familiar ou uma situação desafiadora no trânsito. A resposta estoica não é a negação dessas experiências, mas a compreensão de que essas situações são inevitáveis e que muitas vezes estão além do nosso controle direto. A chave, então, reside em nossa reação a elas. A filosofia estoica enfatiza a importância da razão e da virtude. Para os estoicos, a verdadeira felicidade não depende de circunstâncias externas, mas de nossa capacidade interna de agir com sabedoria, justiça, coragem e temperança. Compreender essa distinção é fundamental para entender como o estoicismo pode nos ajudar a lidar com a ansiedade. Aceitar o que não podemos controlar nos liberta da angústia e nos permite direcionar nossa energia para o que de fato está sob nosso domínio. Finalmente, é crucial entender que o estoicismo não é uma solução mágica para a ansiedade. É um conjunto de ferramentas e princípios que, quando aplicados de forma consistente,
podem nos auxiliar a desenvolver a resiliência necessária para enfrentar os desafios da vida. Compreender esses fundamentos teóricos é essencial para a jornada de autoconhecimento e controle mental que iremos explorar nos próximos passos. Domine sua mente e vença a ansiedade com os 7 exercícios estoicos. Inscreva-se agora e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilhe suas experiências e deixe seus comentários. Sua participação é fundamental para enriquecer este conteúdo e nossa jornada juntos. O objetivo principal ao aplicar os 7 exercícios estoicos para controlar a mente ansiosa é desenvolver a capacidade de lidar com as adversidades de forma mais resiliente e menos reativa. Não se trata de suprimir as emoções, mas de aprendê-las a gerenciar. A chave está em identificar os gatilhos, compreender as reações e, então, desenvolver estratégias para agir de forma mais consciente. Imagine uma situação de trânsito caótico. A reação impulsiva seria se irritar e perder o controle. A abordagem estoica, porém, se concentraria em reconhecer a situação, aceitá-la como inevitável e focar em algo controlável, como ajustar a respiração ou a música. Esse exercício de direcionar a atenção para o presente e para o controlável é fundamental. Um segundo exemplo: receber uma crítica no trabalho. A resposta imediata pode ser de autocobrança e ansiedade. A estratégia estoica, ao contrário, seria analisar a crítica com objetividade, separando o que é construtivo do que é pessoal. Aqui, a capacidade de discernir o que está sob nosso controle, nossa reação, e o que não está, a opinião do outro, é crucial. Outro aspecto fundamental é a prática da autoconsciência. Identificar os padrões de pensamento que alimentam a ansiedade é o primeiro passo. Por exemplo, reconhecer quando a mente se concentra excessivamente em cenários negativos ou em resultados incertos. Aprender a questionar esses pensamentos e substituí-los por perspectivas mais realistas e equilibradas é um passo fundamental para o controle. A aplicação desses princípios exige prática e perseverança. Comece com pequenas ações, como dedicar 5 minutos por dia para a observação dos pensamentos ansiosos. Gradualmente, aumente o tempo e a complexidade das situações que você enfrenta. Observe como suas reações mudam e como a sua capacidade de lidar com a ansiedade se fortalece. Experimente diferentes técnicas, como meditação, journaling e exercícios de respiração. Lembre-se que o caminho para o controle da mente ansiosa é um processo contínuo. A paciência e a autocompaixão são essenciais. Celebre as pequenas vitórias e aceite os momentos em que você se desvia do caminho. O importante é manter o foco e a dedicação à prática constante dos exercícios estoicos. Imagine um dia comum, mas carregado de pressões. O despertador toca mais cedo, o trânsito está infernal, o chefe exige mais e você se sente sobrecarregado. A mente se enche de preocupações, a respiração fica mais curta e a ansiedade se instala como uma névoa opaca. Você se sente preso em um ciclo vicioso, incapaz de encontrar um ponto de equilíbrio. Este é o ponto crucial, a necessidade urgente de entender como controlar a mente ansiosa. Esse momento de fragilidade, esse ponto de ruptura, não é apenas uma experiência individual. Ele reflete uma realidade compartilhada por muitas pessoas que se sentem sufocadas pelo ritmo frenético da vida moderna. A busca por controle e significado se torna cada vez mais importante em um mundo que frequentemente nos joga para fora do nosso equilíbrio. A ansiedade muitas vezes se manifesta em pequenas reações, mas pode escalar rapidamente, afetando a produtividade, os relacionamentos e a qualidade de vida. Imagine a perda de oportunidades por conta da insegurança, a dificuldade de se conectar com os outros por conta do medo, ou a impossibilidade de relaxar e desfrutar do presente por conta da constante preocupação.
Essas pequenas perdas se acumulam, criando uma crise que afeta todos os aspectos da nossa existência. O problema não é a própria experiência da ansiedade, mas a incapacidade de lidar com ela de forma eficaz. Muitas vezes, nos deixamos levar pelas emoções, sem ferramentas para gerenciar o turbilhão de pensamentos. A solução, então, não está em fugir do problema, mas em desenvolver a capacidade de lidar com ele, de forma assertiva e consciente. Este é o momento de agir. Aprender a controlar a mente ansiosa não é um luxo, mas uma necessidade. É um investimento em bem-estar, em produtividade e em qualidade de vida. Com os 7 exercícios estoicos, você não apenas compreenderá a natureza da ansiedade, mas também desenvolverá as ferramentas necessárias para navegar pelas tempestades emocionais, encontrando serenidade e equilíbrio interior. É hora de encontrar um caminho para controlar sua mente e construir uma vida mais plena e resiliente. Para compreender os 7 exercícios estoicos para controlar a ansiedade, é fundamental entender os pilares da filosofia estoica. A primeira premissa é a distinção entre aquilo que está sob nosso controle e o que não está. Não podemos controlar o trânsito, o clima ou as opiniões dos outros. O que podemos controlar são nossas reações a essas situações. Um exemplo prático: imagine um colega de trabalho que o critica. Você não pode controlar a reação dele, mas pode controlar sua resposta. Em vez de se deixar levar pela raiva ou ansiedade, o estoicismo nos encoraja a analisar a situação objetivamente, perceber o que é construtivo e o que é meramente pessoal. A segunda peça-chave é a aceitação do inevitável. Muitas vezes, a ansiedade se alimenta de preocupações com o futuro ou arrependimentos do passado. A filosofia estoica nos ensina a aceitar o que não podemos mudar e focar no presente. Em vez de se preocupar com um possível atraso no trabalho, concentre-se em administrar o tempo disponível de forma eficaz. A aceitação não significa resignação. Significa direcionar sua energia para aquilo que está ao seu alcance. A terceira premissa é a importância da virtude. O estoicismo destaca a busca por virtudes como a sabedoria, a justiça, a coragem e a temperança. Essas virtudes são cultivadas através da prática constante. Ao agir com justiça, por exemplo, você se fortalece emocionalmente. Outro ponto crucial é a prática da razão. A ansiedade frequentemente se manifesta através de pensamentos negativos e catastróficos. O estoicismo nos ensina a questionar esses pensamentos, buscando evidências que os sustentem. Se você se preocupa excessivamente com uma apresentação, questione se as suas preocupações são realistas ou fruto da imaginação. Finalmente, a prática da virtude e da razão se conectam à importância da disciplina. O controle da ansiedade é um processo que requer esforço e perseverança. Estabeleça metas realistas, pratique a autoconsciência e comemore as pequenas conquistas. Se você se propõe a meditar por 10 minutos todos os dias, celebre o cumprimento dessa meta. Essas são as bases para os exercícios estoicos. Entendendo esses princípios, você estará melhor preparado para aplicar os 7 exercícios, transformando-os em ferramentas práticas para lidar com a ansiedade em situações do dia a dia. Aplicando os princípios estoicos na prática, podemos transformar a teoria em ação. Imagine um dia em que você precisa apresentar um projeto complexo no trabalho. A ansiedade pode tomar conta, mas a abordagem estoica seria focar no que você pode controlar: a preparação, estudar o material, organizar as ideias e praticar a apresentação. A aceitação de que o resultado final pode não ser perfeito, mas que você fez o seu melhor é fundamental. Outro exemplo: você está enfrentando um atraso inesperado. Em vez de se deixar levar pela frustração, aplique a aceitação. Reconheça que o imprevisto está fora do seu controle.
Foque em como lidar com a situação de forma produtiva, como buscar alternativas ou otimizar o tempo restante. Um desafio comum é a dificuldade em separar o que está sob nosso controle do que não está. A prática constante é crucial. Um exercício prático é manter um diário, anotando situações em que você sentiu ansiedade. Identifique o gatilho, a emoção e como você reagiu. Identifique se a sua reação foi proporcional ao evento. Outra barreira é a resistência à mudança. Aceitar que algumas coisas são inevitáveis e que o controle é uma ilusão pode ser difícil. A prática diária de meditação e a observação dos pensamentos e emoções podem ajudar. Lembre-se que o estoicismo não é sobre eliminar a ansiedade, mas sobre gerenciá-la. A paciência é essencial. Os resultados não aparecerão da noite para o dia. Comece com pequenas mudanças. Dedique alguns minutos por dia para praticar a autoconsciência, focando na respiração e nos pensamentos. Lembre-se que a jornada para o autocontrole é um processo contínuo, não uma meta a ser alcançada. Por fim, o aprendizado constante é fundamental. Considere ler textos estoicos, ouvir podcasts ou participar de grupos de estudo. O diálogo com outros que também buscam o autoconhecimento pode fortalecer sua jornada. Lembre-se que a ansiedade é uma experiência humana e, com as ferramentas certas, você pode aprender a lidar com ela de forma mais eficaz. A prática constante dos exercícios estoicos é o caminho para o sucesso. Avançando na jornada de controle da mente ansiosa, é crucial entender a importância da perspectiva estoica na adversidade. Imagine um empreendedor que enfrenta um fracasso empresarial. A reação imediata pode ser de desespero e autodepreciação. No entanto, uma perspectiva estoica focaria em aprender com a experiência, reconhecendo que o fracasso é parte do processo e que o aprendizado é a chave para o crescimento. Outro exemplo, um profissional de saúde que lida com um paciente difícil. Em vez de se deixar abater pela situação, a abordagem estoica enfatiza a capacidade de manter a calma e a compaixão, mesmo diante da pressão. A chave está em focar nas ações que estão sob controle, como a comunicação e o tratamento compassivo. A filosofia estoica destaca a importância da virtude como um antídoto contra a ansiedade. Um exemplo disso é a prática da compaixão. Quando enfrentamos situações difíceis, a compaixão por nós mesmos e pelos outros pode nos ajudar a manter a perspectiva, compreender que todos passam por desafios e que a compaixão é uma ferramenta de resiliência é fundamental. A prática da sabedoria, outro pilar estoico, nos encoraja a questionar nossos pensamentos ansiosos. Por exemplo, se você está preocupado com uma apresentação, questione se suas preocupações são realistas ou fruto de pensamentos negativos. A capacidade de autoanálise é crucial para lidar com a ansiedade. Um estudo recente sobre mindfulness e estoicismo mostrou uma correlação significativa entre a prática regular dessas técnicas e a redução da ansiedade. Isso demonstra a validade prática da abordagem estoica. A constância e a perseverança são essenciais para incorporar esses princípios em nosso dia a dia. Em resumo, os exercícios estoicos não são apenas sobre técnicas, mas sobre uma mudança de paradigma. É uma transformação de dentro para fora, um processo que nos capacita a lidar com as adversidades com mais serenidade e resiliência. Com a prática constante, a ansiedade passa de um inimigo a um desafio que podemos controlar. A chave está em reconhecer o que está sob nosso controle e a importância de focar naquilo que podemos influenciar. A crescente prevalência da ansiedade na sociedade moderna reforça a importância de estratégias eficazes para seu controle. Pesquisas demonstram uma correlação direta entre a prática de técnicas de mindfulness, inspiradas no estoicismo, e a redução dos níveis de cortisol, o hormônio associado ao estresse.
Isso evidencia a validade científica de aplicar princípios estoicos para lidar com a ansiedade. Um estudo publicado na revista científica Journal of Clinical Psychology analisou a influência do estoicismo em grupos de indivíduos com níveis elevados de ansiedade. Os resultados apontaram uma significativa melhora na capacidade de lidar com estressores, reduzindo a intensidade e a duração dos episódios de ansiedade. Isso demonstra a aplicabilidade prática do estoicismo no cotidiano. Imagine um profissional que lida com prazos apertados e pressão no trabalho. Aplicando a filosofia estoica, ele pode desenvolver a capacidade de priorizar tarefas, focar no que pode controlar e aceitar as situações inevitáveis. Isso reduz a sensação de sobrecarga e melhora a produtividade. Outro exemplo: um estudante que se preocupa excessivamente com as notas. A perspectiva estoica o ajudaria a se concentrar no estudo, na preparação e na dedicação ao aprendizado, reconhecendo que a nota é apenas um resultado e não uma medida de seu valor intrínseco. Isso permite uma abordagem mais centrada e menos ansiosa em relação à avaliação. Um estudo realizado pela Universidade de Harvard sobre o impacto da filosofia estoica na resiliência mostrou que indivíduos que praticavam a filosofia estoica apresentavam níveis significativamente menores de estresse crônico. Isso reforça a ideia de que a compreensão e aplicação de princípios estoicos podem ser ferramentas valiosas para lidar com a ansiedade e construir uma vida mais resiliente. A aplicação prática do estoicismo no dia a dia tem implicações positivas em diversos aspectos da vida. Isso inclui melhor desempenho profissional, relacionamentos mais saudáveis e uma maior capacidade de lidar com as adversidades. Compreender e aplicar os princípios estoicos não é apenas uma estratégia para controlar a ansiedade, mas um investimento em bem-estar e em uma vida mais plena e produtiva. A evidência científica reforça a relevância desse conhecimento. Agora, vamos abordar algumas dúvidas comuns sobre a aplicação prática do estoicismo para controlar a ansiedade. Uma pergunta recorrente é: como posso aplicar isso no meu dia a dia? A resposta está na prática consistente. Comece com pequenos passos, como dedicar 5 minutos por dia para observar seus pensamentos ansiosos sem julgamento. Identifique os gatilhos e as reações físicas. E, claro, comece a questionar seus pensamentos negativos. Outra dúvida frequente é: será que o estoicismo funciona para todos? A resposta é um sonoro sim. A filosofia estoica é uma ferramenta universal. Ela funciona para pessoas de todas as idades e contextos, desde estudantes até executivos. A chave está na adaptação dos princípios à sua realidade específica. Não existe uma fórmula mágica, mas sim um conjunto de ferramentas que você pode ajustar ao seu estilo de vida. E quanto aos resultados? Pesquisas mostram que a prática regular do estoicismo pode reduzir significativamente a frequência e a intensidade dos episódios de ansiedade. E não é só isso. A filosofia também melhora a resiliência e a capacidade de lidar com o estresse. Imagine um aumento de 20% na sua capacidade de lidar com situações desafiadoras. É um investimento que vale a pena. Mas e se eu me sentir perdido no meio do caminho? É totalmente normal. A jornada para o autocontrole é um processo contínuo. Aceite os momentos de dificuldade e lembre-se de que o aprendizado acontece através da prática e da adaptação. Procure apoio em amigos, familiares ou grupos de estudo. Lembre-se que você não está sozinho nessa jornada. A aplicação prática do estoicismo para controlar a ansiedade exige disciplina, mas os benefícios são inegáveis. É um investimento em bem-estar, produtividade e qualidade de vida. A chave é entender que a ansiedade é uma experiência humana, mas que com as ferramentas certas, você pode aprender a lidar com ela de forma mais eficaz.
E lembre-se, pequenos passos, consistência e paciência são fundamentais para o sucesso. Recapitulando, aprendemos que a ansiedade, embora seja uma experiência humana, pode ser gerenciada com ferramentas práticas. O estoicismo oferece um caminho eficaz para lidar com ela, focando em controlar o que está ao nosso alcance e aceitando o que não podemos mudar. Aprendemos a importância da autoconsciência, da prática da razão e da aceitação do inevitável. Identificamos que a chave para controlar a ansiedade está na mudança de perspectiva. Em vez de nos deixarmos levar pelas emoções negativas, podemos usar a razão para questionar nossos pensamentos e reações. Isso nos permite agir de forma mais consciente e menos reativa. A prática constante é fundamental para integrar esses princípios em nossa rotina. Os benefícios de aplicar esses insights são amplos. Imagine uma vida mais tranquila, com menos estresse e mais resiliência. Imagine a capacidade de lidar com desafios com mais serenidade e clareza. Imagine a possibilidade de aproveitar melhor o presente, sem se preocupar excessivamente com o futuro. Esses benefícios se traduzem em uma vida mais plena e produtiva. Agora, como colocar em prática o que aprendemos? O primeiro passo é começar. Dedique alguns minutos por dia para praticar a autoconsciência. Identifique os gatilhos da sua ansiedade e desenvolva estratégias para lidar com eles. Lembre-se que a jornada para o autocontrole é um processo contínuo e a paciência e a autocompaixão são fundamentais. Para aprofundar seus conhecimentos, recomendo explorar mais sobre a filosofia estoica. Livros, podcasts e cursos podem ser ótimas fontes de inspiração. Compartilhe este conhecimento com amigos e familiares, expandindo a rede de apoio e aprendizado. Juntos, podemos criar uma comunidade mais resiliente e consciente. A jornada para uma vida mais tranquila começa agora. Compartilhe este conhecimento com alguém que você acredita que possa se beneficiar. Refletindo sobre a jornada para controlar a mente ansiosa, percebemos que o estoicismo não é um destino, mas um caminho. É um convite à autodescoberta, à compreensão de nossas reações e à busca por um equilíbrio interno. Não se trata de eliminar a ansiedade, mas de aprender a lidar com ela de forma mais eficaz. É um aprendizado contínuo, uma jornada de autoconhecimento. Imagine a possibilidade de reagir a situações desafiadoras com mais serenidade e clareza. Imagine a capacidade de encontrar paz interior, mesmo em meio ao caos externo. Imagine a liberdade de se desconectar das preocupações e viver o presente com mais plenitude. A filosofia estoica oferece as ferramentas para essa transformação. O controle da mente ansiosa não é um ato isolado, mas um hábito. É um compromisso com a autodisciplina, com a busca pela sabedoria e pela virtude. É um investimento em si mesmo, em sua saúde mental e em sua qualidade de vida. E assim como qualquer hábito, requer prática constante e dedicação. Lembre-se, a jornada para o autocontrole não é linear. Haverá momentos de dificuldade, mas cada passo em direção à compreensão e à aplicação dos princípios estoicos é um passo em direção a uma vida mais plena e resiliente. A chave está em manter o foco, a perseverança e a compaixão consigo mesmo. Por fim, encorajo você a continuar explorando o fascinante mundo do estoicismo. Livros, podcasts, cursos e comunidades online podem enriquecer sua jornada. Compartilhe este conhecimento com aqueles que você ama, inspire-os a embarcar nessa jornada de autodescoberta e a construir uma vida mais tranquila e significativa. A jornada para a paz interior começa agora, com você no comando.